Hallo zusammen, herzlich willkommen, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que é a última do nosso curso As Declinações do Alemão, eu vou ensinar para vocês a Endeklination, que seria a declinação N. Ela é bem diferente, talvez você não conheça essa declinação, mas ela é super importante. Então já deixa a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nada do que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. E eis que nós chegamos ao final do nosso curso de declinações do alemão. Ao longo do curso, eu ensinei para vocês o que são as declinações, o que são os casos gramaticais, eu ensinei quando utilizar cada um dos casos gramaticais, o acusativo, o nominativo, o dativo e o genitivo. Eu expliquei para vocês que nós temos as Wechselpräpositionen, que são aquelas preposições que regem mais de um caso, né? Elas podem reger tanto o dativo quanto o acusativo. E agora, para finalizar com chave de ouro, eu vou ensinar para vocês a Endeklination. Para que você entenda essa aula, é muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores. Então, eu deixei a playlist aqui embaixo. Então, não comece por essa aula, comece pelas outras aulas. Então, você precisa conhecer já as declinações do alemão para você entender a aula daqui de hoje. Combinado? Então, vamos lá, gente. Die Endeklination seria a declinação N. Ela não é um caso gramatical. Na verdade, é um fenômeno gramatical que nós temos no alemão que afeta substantivos masculinos. Depois eu vou mostrar para vocês que nós temos uma exceção, que é um substantivo neutro, mas eu já mostro para vocês, tá? Então, o que que acontece? Esses substantivos masculinos, eles vão receber ou um N de nariz ou um EN. Quando a palavra já terminar com a letra E de escola, ou então tem algumas outras palavras, por exemplo, que terminam com R, vocês vão perceber que a gente coloca só o N. Se não tiver, né, esse E no final, a gente coloca EN. Eu vou dar alguns exemplos aqui, isso vai ficar mais claro, tá? Só que o diferente, né, o diferencial, na verdade, da Endeklination é que ela não é um caso gramatical. Por quê? Porque ela ocorre tanto no acusativo, quanto no dativo, quanto no genitivo. Só não vai ocorrer no nominativo. Então, basicamente, é um fenômeno em que alguns substantivos masculinos recebem um N de nariz ou um EN no acusativo, no dativo e no genitivo. E quais são os substantivos que sofrem endeclination? Substantivos masculinos relativos a animais, pessoas, nacionalidades ou profissões. Então, são seres que vivem, né? Seres vivos, né? Pessoas ou animais. Que são substantivos masculinos, tá? Alguns substantivos não relacionados, por exemplo, Buchstabe, que é letra, Name, Friede, que é paz, Automat, que seria máquina, caixa automático, pode ser até um autômato também, tá? Essas palavras, elas vão receber, então, quando eu estiver no acusativo, no dativo ou no genitivo, elas vão receber um N de nariz ou um EN. E também o substantivo neutro Herz, que seria coração, é a única exceção que a gente tem que não é palavra masculina, tá? Então vocês vão aprender em alguns livros que eles falam o seguinte: vocês têm que pensar nos substantivos masculinos cujo plural termina em N ou EN. Então você tem que pensar no plural para depois você pensar na declinação. Eu não gosto de ensinar dessa maneira, eu prefiro dessa maneira como eu mostrei aqui para vocês. Substantivos masculinos, sempre no singular, né? Relativos a animais, pessoas, nacionalidades ou profissões. Então, quais são esses substantivos? Eu coloquei aqui para vocês, gente, uma lista muito grande. Esse material vocês vão baixar o PDF gratuitamente, está aqui na descrição, e vocês podem aprender aqui por essa lista. É claro que há outras palavras. Aqui seriam as palavras, digamos assim, mais comuns, tá? Então, olha só, coloquei muitas pessoas e profissões aqui para vocês. Por exemplo, der Kunde, o cliente, der Experte, o especialista, tá? Temos vários aqui, olha, der Präsident, der Musikant, der Architekt, tá? Então tem muito a ver com pessoas e também profissões e tudo mais. Olha só, animais também, animais aqui cujos substantivos são masculinos, então der Affe, der Bär, der Bulle, der Drache, der Hase e assim por diante, tá? E nacionalidades. Então aqui nós temos nacionalidades, der Afghane,
der Baske, der Bulgare, der Däne, né, der Croate. Vocês vão perceber que a maioria que termina em E de escola, tá? Mas nem todos. Por exemplo, der Ungar. Todas essas palavras aqui vão sofrer endeclinazione. Aí eu pergunto para vocês, tá, mas eu vou decorar todas essas palavras? Não. Você vai fazer o seguinte, sempre que você estiver falando de uma pessoa, de um animal, de uma nacionalidade, de uma profissão que seja um substantivo masculino, você vai parar para pensar se vai pertencer à endeclinazione. Se você tiver dúvidas, você vai procurar no dicionário, um exemplo muito bom de dicionário é o dicionário Leo. Só vocês colocarem Leo Dicionário no Google, que vocês vão encontrar esse dicionário. E lá você clica na palavra e ele mostra para você as declinações. Então vai aparecer se tem endeclinazione ou não. Vamos aqui a alguns exemplos de frases para que vocês entendam do que eu estou falando. Veja, a palavra coelho em alemão, na verdade aqui seria lebre, tá? Porque no alemão eles têm essa diferença muito marcante de coelho e lebre. A gente não tem muito isso no português, tá? Tem gente que traduz Hase como lebre, tem gente que traduz coelho como Kaninchen, mas eu também já vi em alguns dicionários Hase como coelho. Então eu vou colocar aqui porque vai ficar mais fácil para a gente, até porque no português o substantivo coelho é masculino e o substantivo lebre é feminino. E eu não quero causar confusão para vocês, então traduzir como coelho. Antes que alguém nos comentários fale assim, não, mas Hase é lebre. Gente, eu não sei a diferença, tá? Então vamos lá para o exemplo. Eu alimento o coelho. Perceba, ich füttere den Hasen. O que acontece? Aqui o coelho ele está como objeto direto, ele é o acusativo. Então, olha só, se eu tivesse no nominativo, seria der Hase. Mas como está no acusativo, ele ganha um N de nariz. Então, declino no acusativo e ainda coloco um N de nariz. Por isso que é endeclinazione. E o mesmo vai acontecer no dativo e no genitivo. Então, Hase, que estaria no nominativo, vira Hasen no acusativo, Hasen no dativo e Hasen no genitivo. Então, as crianças brincam com o coelho, né? Aqui a preposição mit me obriga a utilizar o caso dativo. Então, die Kinder spielen mit dem Hasen. Então, eu não posso falar mit dem Hase. Eu tenho que colocar esse N mesmo, tá? E no genitivo, olha só, tem a ver com posse, né? As orelhas do coelho, esse do coelho é posse, né? Então, die Ohren des Hasen sind lang. São longas. Então perceba que, independente do caso gramatical, seja acusativo como objeto direto, dativo como objeto indireto ou genitivo que tem a ver com posse, o substantivo masculino, Hase, por se tratar de um animal, ele ganha um N de nariz. Aqui eu coloquei o E aqui, mas na verdade é só o N, né? Porque ele já termina em E. Então, den Hasen, acusativo, dem Hasen, dativo, des Hasen, genitivo. Outro exemplo seria a palavra der Junge, o menino. Então, é uma pessoa do sexo masculino. Ich sehe den Jungen. Então, tem que colocar esse N aqui. Eu não posso falar ich sehe den Junge para dizer que eu vejo o menino. Tem que ser den Junge. Se eu falasse assim, o menino vê o menino, ficaria assim, der Junge, com E de escola, sieht den Jungen, com N de nariz. Então, o nominativo fica normal e o acusativo ganha a endeclinazione. Ele fala com o menino, spricht mit dem Jungen, tem que ter o N. E por fim, aqui no genitivo, o pai do menino trabalha aqui. Der Vater des Jungen arbeitet hier. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas Vater tem endeclinazione? Não tem. Tem algumas palavras que não tem, tá? Então, por exemplo, Vater não pertence à endeclinazione, mesmo que seja uma pessoa do sexo masculino. Então, não saia dessa aula pensando que é todos os substantivos que querem, que mostram uma pessoa do sexo masculino. Nem sempre. Vater, por exemplo, não tem endeclinazione, tá? Então, por isso que é importante que vocês tenham mais ou menos uma noção e, se tiver dúvida, procurar no dicionário. Essa é aquela declinação que a gente não tem tantas regras, né? Que é uma coisa muito mais ali de prática, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos a palavra Kunde, der Kunde, o cliente, mas recebe endeclinazione.
Então, o vendedor cumprimenta o cliente, der Verkäufer begrüßt den Kunden. Eu converso com o cliente. Ich spreche mit dem Kunden. Então tem que ter esse N, tá? O pedido do cliente está pronto. Die Bestellung des Kunden ist bereit. Então, independentemente se eu estou declinando no acusativo, dativo ou genitivo, a palavra Kunde vai receber um N de nariz. Bom? Acusativo aqui, olha, mais uma vez, a palavra presidente, veja, não terminou em E, né? Então eu coloco um Ezinho aqui para poder facilitar. Então, vai receber EN, então pode acontecer com algumas palavras. O ministro cumprimenta o presidente, der Minister begrüßt den Präsidenten. Os jornalistas conversam com o presidente. Die Journalisten sprechen mit dem Präsidenten. Tá? O discurso do presidente foi inspirador. Die Rede des Präsidenten war inspirierend. Tá? Então tem a ver com aqui uma profissão, né, do sexo masculino, por isso que ganha a endeclinazione. Mas lembrando, nem todas as palavras masculinas vão receber essa endeclinazione. Bom, espero muito que vocês tenham gostado e tenham entendido. E com isso a gente fecha aí com chave de ouro o nosso curso de declinações. Se ficou alguma dúvida acerca de qual palavra vai receber endeclinazione ou não, lembre-se, sempre que você for aprender uma nova palavra, busque por ela no dicionário Leo, que eu falei para vocês, que ele é gratuito, e lá vai aparecer se pertence a endeclinazione ou não. Então fica mais fácil aí para vocês. Combinado? E com isso a gente termina e eu vejo vocês numa próxima aula. Até lá. Tschüss!